Cara, as últimas notícias do DCU falando principalmente sobre o filme do Batman, que é o Batman Brave and the Bold, você ficou sabendo que o James Gunn deu a entender que talvez agora a gente não tenha mais o Damian Wayne no filme, né? Já que esses eram os planos iniciais do James Gunn pra esse filme. E aí eu fiquei pensando aqui que eu fiz um vídeo falando sobre qual Robin que eu queria ver no DCU, e aí eu pensei, e se eu fizer um vídeo falando sobre o que eu quero ver desse filme do Batman? E talvez que a gente tenha sim o Damian Wayne, mas de uma forma diferente. Oi, eu sou o Luke, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduk, canal que mais fala de nerdices nesse setor da galáxia, e eu tô muito feliz de te receber aqui. E caras, vamos falar aí de Batman novamente, que é o maior herói da DC, né, a maior marca da DC, e sobre algumas coisas que podem ou não ter nesse filme do Batman. Aqui eu vou dar a minha ideia sobre o filme, e a minha ideia sobre que papel os Robins devem ter nesse filme do Batman. Eu já vou te adiantar aqui que é um filme bem diferente de tudo que a gente já viu do Batman nas telonas. Mas antes da gente ir direto pro vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like para fazer parte da nossa grande família Balduco aqui no YouTube, né? Então você é mais do que bem-vindo a se inscrever aí e ficar com a gente para acompanhar os nossos vídeos sobre DC, sobre Marvel, sobre Star Wars e sobre toda a cultura geek no geral. Porque ó, tá saindo muita coisa e eu tenho certeza que você não quer perder nada. Então dito tudo isso, bora lá pro vídeo. Cara, como eu disse, esse filme aqui já vai ser totalmente diferente do habitual. E eu já vou começar falando que ele vai ser uma antologia, né? Várias histórias do Batman com vários personagens diferentes. Esse filme vai englobar os seguintes personagens: Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake e o Damian Wayne. E também o nosso querido Alfred. Cada um desses personagens vai ter uma história pra contar sobre o morcegão. E vai ser sobre o tempo deles como Robin. Então o esquema vai ser o seguinte: o Damian Wayne acabou de chegar, mas ele ainda tá meio turrão e tal, ele não tá sabendo lidar direito com aquela parada do Batman ser o pai dele, sobre ele ter várias regras, inclusive não matar os criminosos. E aí eu colocaria os antigos Robins explicando coisas como o irmão mais velho faz com o irmão mais novo, né? O Damian vai ser esse irmão mais novo da família, e os Robins anteriores vão ser os irmãos mais velhos dele, explicando como ele deve agir com Bruce. E o que cada um aprendeu com Batman no seu tempo de Robin. A história começaria pelo Dick Grayson, né? O primeiro Robin, obviamente. E ele contaria tudo que o Bruce fez por ele e como ele aprendeu a não deixar a vingança levar ele. Eu colocaria o Dick indo atrás do cara que matou os pais dele, os Graysons voadores. E quando ele chega naquele momento, o Batman simplesmente dá a opção dele chegar e matar o cara. Ele deixa o Dick escolher, mas no fim das contas o Dick escolhe que não, esse não é o caminho que ele deveria seguir, e não é o caminho que o pai dele, Bruce Wayne, traçou pra ele ali em todos esses anos no combate ao crime. E aí a gente vai pro Jason, que é um cara mais marginalizado e um cara mais violento desde o começo. E o Jason ensina pro Damian a lição que ele aprendeu com Bruce, que é sobre o autocontrole, que é sobre ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa mais ponderada. Algo que o Bruce aprendeu com todas as frustrações da vida dele. Já que o Bruce tinha todos os motivos para ser alguém completamente descontrolado e vingativo, mas ele não era. Então a gente parte pro Tim Drake. O Tim Drake aprendeu uma coisa muito diferente de todos eles, porque ele viu o Batman no seu momento mais sombrio pós-morte do Jason Todd, e mesmo assim ele salvou o Batman. Ele tirou o Batman desse limbo, dessa dor, dessa amargura que o Bruce tava, e trouxe ele de volta pra luz, né? Trouxe ele a ser o Batman que ele sempre foi. E a lição que o Tim Drake aprendeu é sobre a aceitação do luto, né? Que por mais que você sinta dor, por mais que você sinta perda, você ainda pode acabar perdoando e se tornando quem você era. E aí, pra fechar com chave de ouro, eu colocaria o Alfred. O Alfred tem muita história pra contar, e eu colocaria ele contando sobre como Bruce Wayne era, né? Sobre como ele queria vingança a todo momento, e que ele tinha muito do Damian em si. Ele tinha muita raiva, né, quando os pais dele morreram, e que com o tempo, sendo lapidado pelo Alfred aos poucos, ele acabou se tornando uma pessoa boa. E ele se tornou o maior herói que Gotham já teve, o Batman. E no fim das contas eu colocaria o Damian como uma pessoa reflexiva, né, que após todas essas histórias, após acompanhar tudo isso, ele se torna uma pessoa melhor e acaba aceitando o Bruce como seu pai. No fim de tudo, ele abraçaria o Bruce e chamaria ele pela primeira vez de pai. Coisa que ele não fazia antes, já que ele chamava ou ele de morcego ou ele de Bruce. E lógico, eu não falei aqui direito, mas no começo do filme eu colocaria vários conflitos entre os Robins e o Damian, e também entre o Bruce e o Damian, né? Eles batendo cabeça ali a todo momento, e o Damian com aquele tipo arrogante dele, né? Aquele jeito chato dele de ser. Mas esse filme marcaria uma evolução muito grande no personagem.
E olha, falando aqui sobre a estrutura do filme do Batman, eu acho que não seria difícil a gente ver algo parecido, tá? Eu acho que não seria difícil o James Gunn fazer algo nessa vertente. E sinceramente, seria a melhor produção do Batman ou uma das melhores de todos os tempos. Mas e você, cara? Qual a sua ideia pro filme do Batman no novo DCU? Comenta aí embaixo. E eu já dei os avisos, né? Não esquece de se inscrever e também deixar o like e ó, não esquece de me seguir em todas as redes sociais, porque lá eu sempre posto conteúdo também. Então foi isso. Que a força esteja com todos vocês. Eu falei, tchau, até o próximo vídeo.